agora apresentando a vida do presbítero Rogério nas mãos do Senhor, e você vai recebê-lo aqui com alegria, pois ele vai trazer uma palavra ao nosso coração. Oremos. Pai, em nome de Jesus, apresento o teu servo em tuas mãos. Usa a vida dele, Pai. Manifesta a tua glória com sabedoria e graça, para que ele possa falar com ousadia, ó Deus, daquilo que o Senhor colocou em seu coração. Revela, Pai, a tua vontade, ministra ao coração do teu povo nesta noite. Nós oramos e cremos que receberemos, Senhor, uma palavra vinda do céu, em nome de Jesus. Amém. Presbítero. Glória a Deus. Glória a Deus. Cumprimento a todos com a santa paz do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor por permitir mais um dia de vida, por permitir mais um momento para anunciar a palavra do Senhor. Desde já, você que está aí nos acompanhando pelo Facebook ou pelo YouTube, que o Senhor abençoe a sua vida, o seu lar, e que o Senhor possa falar ao seu coração. O Senhor colocou uma palavra para transmitir neste momento ao seu coração, porque de repente quem vai ver essa transmissão vai ser em outro horário. Mas eu sei que o Senhor é poderoso e nós somos apenas o canal de bênção ou a ferramenta que Deus vai usar para falar ao seu coração. Por isso que neste momento eu convido você que está acompanhando com reverência, meditar na palavra do Senhor. Abra aí a sua Bíblia ou ligue o seu celular em Lucas, Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 7. E aqui tem alguns versículos que o Senhor colocou em meu coração. Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 11, nos ensina assim a palavra do Senhor. E aconteceu que no dia seguinte, ele foi à cidade chamada Naim, e com ele ia muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. Com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse: não chores. E chegando-se, tocou o caixão, e os que levava pararam. E disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar. E entregou a sua mãe. E todo se apoderou-se o temor, e glorificava a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu deles esta fama por toda a Judeia, por toda a terra circunvizinha. Amém? A palavra que o Senhor colocou em meu coração fala aqui acerca de um momento de dor e de tristeza. Momento o qual a palavra vai nos falando acerca de uma viúva que perdeu o seu filho. Momento de tristeza, de dor. Momento esse o qual nós sabemos que não é fácil para ninguém. Mas eu quero destacar aqui alguns pontos interessantes acerca do nosso Mestre, o Senhor Jesus. Nós sabemos que o Senhor Jesus é o Mestre dos mestres, Senhor dos senhores.
E desde que o Senhor começou o seu ministério anunciando o Evangelho, nós sabemos que havia uma multidão, pessoas em sua volta. Aqui está falando que o seu discípulo o seguia. O seu discípulo estava caminhando com o Mestre. Hoje nós estamos vivendo em um tempo muito difícil, porque nós sabemos que muitos querem receber a bênção, mas não querem mais ser discípulo. O que é ser um discípulo? Porque nós sabemos que nós podemos destacar acerca de servo, podemos destacar na posição de filho, de amigo, de discípulo. A palavra do Senhor vai nos falando em diversos pontos acerca desses pontos importantes para as nossas vidas. Mas também quero destacar que o servo jamais vai ser o amigo. O amigo, dificilmente, ele vai estar na posição de discípulo. E o discípulo, por mais que ele esteja junto do seu mestre, acompanhando, compartilhando, ele não pode estar na posição de filho. Porque o filho é aquele que herda toda a herança, é aquele que tem, que pode estar junto e também participar das bênçãos do Pai. Nós, nesse contexto lido, quando a palavra vai nos ensinando que o Senhor Jesus, no dia seguinte, ele foi à cidade chamada Naim, e com ele ia muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Veja que uma grande multidão acompanhava o Senhor Jesus, mas apenas alguns estavam na posição de discípulo. O discípulo é aquele que, além de ser servo, além de ter prazer em ser útil, além de se alegrar em estar ali participando no trabalho do reino de Deus, mas é aquele que está pronto também a ensinar. O discípulo é aquele que está aprendendo os ensinamentos do Pai, para que logo assim que precisar ele esteja pronto a ensinar. Então a palavra vai nos ensinando que, além de alguns dos seus discípulos, havia também uma grande multidão. O que posso destacar desse contexto? O que nós podemos tirar para nossas vidas nos dias de hoje? Discípulo é todo aquele que procura aprender e para colocar em prática, ou seja, para ensinar. A multidão, podemos destacar pessoas que muitas vezes está participando, está acompanhando, mas não quer se envolver. Mas o que a palavra vai nos ensinando acerca disso? O que a palavra vai nos ensinando acerca de estar participando, de estar em um envolvimento? O que a palavra vai nos repassando? A palavra do Senhor vai nos ensinando isso. O Senhor Jesus nos ensinou que eu e você temos uma missão, nós temos um chamado. E que chamado é esse? De ser discípulo e gerar discípulo. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Ide fazer discípulo. Ide e batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa ordenança está no imperativo, é uma ordenância. Não é um pedido, mas é uma ordenança. Então, se eu e você estamos na posição de discípulo, o discípulo ele senta, aprende a palavra do Senhor e começa a ensinar, a falar acerca do reino de Deus. Talvez você possa consigo mesmo dizer, mas eu não tenho chamado, mas eu não fui chamado para anunciar a palavra. Mas se nós parar para meditar acerca dos profetas, de cada homem de Deus que o Senhor chamou, a cada homem de Deus que o Senhor usou como instrumento para alcançar os perdidos,
De início eles falaram, não, eu não consigo. Não, eu não sou a pessoa apropriada para esta ocasião. Não, eu sou pequeno. Não, eu ainda sou uma criança. Havia diversos pontos, havia questionamento acerca se era possível ou não. Hoje eu e você somos templo do Espírito Santo. Você que crê em Cristo Jesus, você que crê que o Pai enviou Jesus Cristo, Jesus veio e pagou o preço por mim e por você. E após Jesus retornar à presença do Pai, enviou o Consolador, o Espírito Santo, que habita em todo aquele que crê. Então nós anunciamos este Jesus maravilhoso. E quem faz a obra é o Espírito Santo. O Espírito Santo é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Qual a nossa obrigação? É nos preparar. Qual a forma de nos preparar? Como discípulo, é estar sempre pronto a aprender, sempre do lado do seu mestre, sempre do lado de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, de alguém que você tem como aprender algo. E assim, a cada dia nós vamos crescendo. A cada dia o Espírito Santo de Deus vai nos moldando e nos capacitando. Então nós estamos aqui falando acerca de discípulo e de multidão. Multidão e de discípulo. Daqueles que caminhavam com o Senhor Jesus e aqueles que eram discípulos. E qual a diferença se todos estavam ali em volta? O discípulo é aquele que está atento a tudo que está acontecendo. O discípulo ou aluno é aquele que está pronto a aprender e guarda em seu coração tudo que tem aprendido. Ele está alerta, está observando. E quando ele vê que necessita de algo, quando ele vê que necessita haver mudança, ele é o primeiro a se colocar na posição. Eis-me aqui. É isso que o Senhor procura de mim e de você. Os verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. E qual a diferença entre os discípulos e a multidão? A diferença é que muitos, se tratando aqui da palavra, muitos estavam andando com o Senhor Jesus, buscando o milagre, correndo atrás do milagre, estava ali acompanhando o Senhor Jesus em busca da bênção. E os discípulos, eles estavam ali acompanhando o Senhor Jesus porque eles entenderam que somente em Jesus havia palavra de salvação. Uma certa feita, o Senhor Jesus anunciando a palavra acerca que ele falava, que o seu corpo, aquele que não comesse a sua carne, não bebesse o seu sangue, não era digno de ser discípulo. Aquela multidão que estava acompanhando foi se retirando e falou: este discurso é muito duro, isso é muito difícil para mim. Porque o Senhor Jesus, ele estava falando acerca do espiritual. Mas o homem natural não consegue compreender o sobrenatural de Deus. E quando Jesus ali falava acerca do comer da carne dele, o beber o seu sangue, muitos se distanciaram. Assim também não é diferente para o dia de hoje. Muitos estão à procura da bênção, muitos estão caminhando, buscando simplesmente ser abençoado. Aonde o Senhor Jesus nos ensina para que eu e você seja aquele que abençoa, o canal de bênção, a ferramenta, o qual o seu irmão, o próximo, será abençoado. Quero destacar da seguinte maneira: é melhor dar, é melhor abençoar do que ser abençoado. Por quê? Porque quando eu estou abençoando meu irmão, quando eu tenho para abençoar, quer dizer que eu já sou abençoado.
o Senhor já tem suprido as minhas necessidades. E se eu estou abençoando, é porque o Senhor tem me abençoado. Então nós não precisamos correr atrás da bênção, porque o abençoador está conosco, porque nós somos templo do Espírito Santo, e Ele nos concede tudo aquilo que nós precisamos, antes mesmo de pedir, porque Ele sabe o que nós precisamos. E o Senhor Jesus vai nos ensinando. Então veja que há uma diferença entre os discípulos e a multidão. A multidão está procurando ali não para ser útil, não para ser ferramenta, mas está procurando a bênção. E eu e você, como discípulo de Cristo, de maneira nenhuma podemos estar buscando a presença de Deus simplesmente pelas coisas que nós podemos ver, ou seja, procurando a prosperidade, procurando bênçãos. Porque a maior bênção que eu e você temos aqui na terra é a nossa saúde. E uma maior bênção que eu e você temos, que o ouro não pode comprar, é a salvação eterna, é o nome escrito no livro da vida. E eu e você então somos ricos, porque nós temos o nosso Deus que está do nosso lado, caminhando conosco, na pessoa bendita do Espírito Santo. Então nós meditamos na palavra e observamos que o Senhor Jesus, ao se deparar com esta situação, algo aconteceu, algo chamou a atenção do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Versículo 12. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. Com ela ia uma grande multidão da cidade. Então aqui, para que você possa entender de uma forma clara, havia uma multidão que caminhava com o Senhor Jesus. Ele vinha chegando na cidade com os seus discípulos e com uma grande multidão que estava ali procurando a bênção ou andando com o Senhor Jesus para receber a bênção, para receber a vitória. E se encontrou com uma grande multidão que vinha ali acompanhando o defunto, acompanhando a viúva, um momento de dor, de tristeza. Veja que nesse contexto lido, no versículo 12, o Senhor Jesus, ele para e observa aquela grande multidão. E neste momento, no versículo 13, vai nos ensinando. E vendo o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. Palavra difícil essa, irmãos. Palavra difícil em ver uma pessoa no momento de dor, de tristeza, e se aproximar e falar: não chore. Mas nós estamos falando acerca do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, quando viu, a palavra nos ensina que ele se moveu de íntima compaixão. Os ensinamentos que o Senhor Jesus nos deixa para mim e para você neste momento. A palavra vai nos ensinando que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria. O amor para com o próximo se esfriaria. Para nós que estamos em Cristo Jesus, precisamos olhar a tristeza do nosso próximo e também ser tocado e estar pronto a ajudar. A palavra vai nos ensinando que é necessário se alegrar com os que estão alegres, se entristecer, chorar com os que choram. Como você tem conduzido a sua vida? Você tem conduzido a sua vida pensando só na sua vida, nas suas tristezas, nos seus problemas, nas suas dificuldades? Ou você também tem parado
Porque eu tenho certeza que se você olhar para os seus problemas, para as suas dificuldades, e olhar para as pessoas que estão em sua volta, você vai conhecer alguém. Você vai ter conhecimento de alguém que se encontra em uma situação pior do que a qual você se encontra. A saúde, como eu havia falado, é o ponto principal para nós aqui na Terra. A saúde, porque se eu e você temos saúde, nós podemos batalhar, nós podemos ir à luta e com a bênção do Senhor sermos vitoriosos, conquistar. Mas o ponto principal aqui não é acerca da vitória terrena, não é acerca das conquistas terrenas, mas acerca do espiritual. Como está a sua vida? Você tem procurado entender o seu irmão que está do seu lado, que está caminhando contigo? Porque nós muitas vezes estamos tão preocupados com nós mesmos, com as nossas dificuldades, com os nossos problemas. Estamos tão preocupados com as nossas dificuldades e esquecemos que os nossos irmãos, tanto em Cristo Jesus ou o próximo, aquele que está em nossa volta, também tem problema, também tem dificuldade. E qual a diferença? O que faz a diferença? A diferença está em aquele que crê no Deus poderoso. A diferença está naquele o qual tem sonhos, projeto e esperança. Aquele que tem esperança de dias melhores. Aquele que tem em quem depositar a confiança, que é em Cristo Jesus, o qual tem o poder de mudar a história, tem o poder de mudar a sua situação. Eu costumo ensinar da seguinte maneira: se eu e você estiver com um problema, estiver com uma dificuldade e ficar simplesmente olhando para o problema, olhando para a barreira, nós vamos ficar limitados ou entristecidos, a ponto de não ver saída, de não encontrar saída. É isso que acontece. Quando nós estivermos diante de um lugar ao qual os olhos humanos não têm saída, quando nós nos encontrar em uma posição que perante a nossa forma de pensar não tem como ser resolvido o problema, creia que há um Jesus, que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo tem o poder de mudar a história, de restaurar a saúde, de restaurar o casamento, restaurar a família. Esse é o Jesus que nós anunciamos, esse é o Jesus que nós conhecemos, e estou aqui neste momento para falar que Jesus pode mudar a sua história, se você buscar. Antes de caminhar com o Senhor Jesus, eu sentia um vazio, porque o nosso íntimo, o nosso coração é terra que só o Senhor Jesus conhece. Eu vou repetir novamente. Muitas vezes você está vendo o seu irmão, o seu vizinho, aquele que está próximo de você, rindo, alegre, sorridente, mas no fundo ele está triste, mas não quer demonstrar a tristeza. Uma certa vez eu conversei com um colega e ele gosta muito de fazer brincadeira, muito alegre, muito sorridente. E eu conversando com ele se abriu e falou: olha, você não sabe como eu sofro, porque eu procuro chamar a atenção das pessoas de todas as formas, porque eu sou vazio, eu sinto um vazio, uma tristeza. E só me alegro, isso só muda quando eu estou conversando com alguém. E quando a pessoa conversa com ele, não parece. Parece uma pessoa alegre, sorridente, mas o seu íntimo, o seu coração estava fechado, amargurado, entristecido. E como encontra o seu coração neste momento?
O Senhor Jesus é aquele que opera o milagre, preenche o vazio e a tristeza. Por isso que a palavra vai nos ensinando que é a paz que excede todo entendimento. É a alegria que, em meio às lutas, em meio às dificuldades, em meio à tristeza, quando tudo que está em nossa volta parece que não há motivo para sorrir, mas está alegre, sorrindo. Por quê? Porque nós confiamos em um Deus poderoso, que pode mudar a história, mudar a situação a qualquer momento. Esse é Jesus, aquele que nós cremos e que anunciamos. Então há uma diferença entre os discípulos e a diferença entre a multidão. A diferença é que o discípulo está aprendendo para ensinar, porque ele sabe que o abençoador está com ele e que nada lhe vai faltar. A diferença do discípulo é que sabe que ele já é abençoado e que há uma promessa, a promessa de um lugar de paz, de alegria, que o Senhor Jesus preparou para todo aquele que nele crê. A multidão estava em busca da bênção, não queria compromisso, não quer compromisso. Mas a palavra vai nos ensinando que o Senhor Jesus nos chamou para colocar a mão no arado. A seara é grande e são poucos ceifeiros. A seara é grande, mas é pouco aqueles que se envolvem. É pouco aqueles que realmente quer estar disposto a participar para que o nome do Senhor seja engrandecido. Porque quem opera todas as coisas não é o homem, mas sim o nosso Deus. Nós somos apenas o canal de bênção. O canal no qual o nome do Senhor vai ser glorificado e exaltado. Então o Senhor Jesus, vendo aquela mulher chorando, vendo aquela multidão que a acompanhava, ele se aproxima e fala: não chores. 14. E chegando-se, tocou o caixão, e os que o levavam pararam, e disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe. O milagre aconteceu. O que significa o milagre? Milagre, irmãos, é algo que vai além da medicina. Milagre é o que acontece, o qual a nossa mente, o nosso entendimento não acompanha. Milagre é quando nós olhamos e perante a medicina, perante a razão humana, não há jeito, não há saída, mas acontece. Nós eu conheço pessoa que o médico desenganou. A medicina falou que não havia mais jeito. E Jesus entrou e operou o milagre. Isso é um milagre. Conheço pessoa que estava perdendo a visão, que segundo o médico já havia perdido a visão do lado direito e também ia perder do lado esquerdo. O médico falou: não tem o que fazer, não há jeito, não há como reverter essa situação. E o Senhor operou o milagre e voltou a enxergar para a glória de Deus. Isso é milagre. Então o Senhor Jesus não mudou, Ele continua operando o milagre. Quem mudou foi eu e você, quem mudou foi o homem. O homem se distanciou, o homem esqueceu-se do Criador. O homem tem esquecido de glorificar e exaltar o nome do Senhor. O homem tem se distanciado da presença do Pai. Então, quando nós meditamos e vemos o milagre do Senhor Jesus, quando nós meditamos e vemos que Jesus sempre
entretanto Deus teve compaixão da viúva, compaixão da situação. Então eu e você entendemos que é necessário estar alerta do que está acontecendo em nossas vidas. Começando pela nossa vida, pelo nosso eu, aproximando-se do Senhor, não murmurando pela situação, não reclamando pelo que está acontecendo, mas sendo grato a Deus pelos livramentos, sendo grato a Deus pelo operar, pelo que o Senhor tem feito, pedindo ao Senhor que abra o entendimento para enxergar o operar do Senhor em nossas vidas. Como eu havia falado, o homem natural não pode enxergar o sobrenatural de Deus. Somente através da presença do Espírito Santo que estamos sensíveis. Somente com a presença do Espírito Santo que nós somos edificados e fortalecidos. Somente com Cristo Jesus a vitória é certa. Versículo 16. E de todos se apoderou o temor, e glorificava a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Veja, versículo 16 aqui nos deixa um alerta: o temor do Senhor, reverência. Quando aconteceu um milagre no meio do povo, o povo começou a glorificar a Deus e reconheceu que ali havia um grande profeta, um grande homem de Deus, destacando assim. Eles reconheceram que havia ali um homem de Deus. Hoje, o homem de Deus, uma mulher de Deus, um representante de Deus, quando se coloca na posição de sacerdote, de intercessor, é necessário também ter uma igreja orando e intercedendo. É necessário a igreja estar unindo a fé no único propósito. Que propósito é esse? Que o Senhor venha operar um milagre no meio da igreja, no meio da família. Porque a nossa luta, ou seja, a luta do nosso irmão tem que ser a nossa luta. E que luta é essa? Que briga é essa que temos enfrentado a cada dia? É a luta, não é contra carne e sangue, mas a luta espiritual. Nós estamos em guerra, em batalha espiritual. É necessário estarmos nos revestindo a todo momento, todos os dias, buscando no Senhor o fortalecimento, através da leitura da palavra, através da oração, intercedendo pelos nossos irmãos, intercedendo pelaquela pessoa que você sabe que tem passado uma luta, talvez seja a enfermidade, talvez seja no casamento, na família. Esteja orando e intercedendo, para que o Senhor venha operar na vida dessa família, na vida desta pessoa. Então eu e você somos chamados como discípulo para interceder, para ser um intercessor, ou sacerdócio santo, para interceder, para clamar, para profetizar a bênção sobre a vida dos nossos irmãos. E versículo 17: e correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha, falando acerca do Senhor Jesus. Falou acerca do Senhor, que o Senhor Jesus fez. Veja que quando há uma forma de abençoar aquele que está em nossa volta, muitas vezes atrai multidões, uma grande multidão. Mas o foco não é simplesmente receber a bênção, mas o foco é entender o quanto já somos abençoados, o quanto o Senhor nos já tem abençoado. E um dos pontos maior,
como eu já havia falado, da nossa bênção, é entender que eu e você estamos na posição de filho, como herdeiro, por intermédio de Jesus Cristo. Eu e você somos filhos, somos mais que servos, somos mais do que amigos, mais do que discípulo, e somos filho, porque filho, ele herda, filho tem herança. Isso é para todo aquele que crê, para todos aqueles que o Senhor chamou, e entende que assim como o filho, ele herda, mas ele também cuida. Ele cuida do patrimônio do pai, porque sabe que ele também é dono. Então eu e você, como filhos de Deus, também discípulo, também amigo e servo, precisamos estar prontos a obedecer a ordenança do Senhor. E qual a ordenança que o Senhor nos deixou? Para que eu e você cumpra o ide do Senhor. Para que eu e você venha cumprir o que o Senhor nos ordenou. Está pronto a obedecer. Obedecer tudo que o Senhor tem nos ensinado. Em Marcos 16, versículo 15, o Senhor Jesus nos deixa essa ordenança, não só para os apóstolos, para os discípulos daquela época, mas também para hoje, para mim, para você que somos discípulos, que somos servos, que somos filhos, por intermédio de Cristo. E disse-lhe, é Marcos 16, 15, e disse-lhe, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, e pegarão na serpente, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos, e os curarão. Essa é a palavra do Senhor para as nossas vidas. Obedecer o que a palavra nos ensina, que é ser discípulo, mas também ensinar o que nós temos aprendido. É participar das bênçãos do Senhor e desejar que aqueles que estão em nossa volta também sejam participantes em nome de Jesus. Esta é a palavra que o Senhor colocou em meu coração. O pastor Fábio vai estar orando pelos pedidos de oração, que o Senhor Jesus visite você, a sua família. E se você não fez o seu pedido de oração, esteja fazendo, porque no final de cada culto o pastor Fábio está orando, intercedendo pelos pedidos de oração. Amém? Que Deus em Cristo Jesus abençoe a todos e agradeço a oportunidade. Amém. Louvado seja Deus. Eu estou orando pela sua vida, pela sua família. Teve aqui um pedido de oração pela família da Nayara, seu bebê que está internado. O irmão Francisco também pediu oração por ele, pela sua família. E eu creio que todos vocês que acompanharam esta live, esta palavra, precisam de oração juntamente com a sua família, não é verdade? Então feche os seus olhos agora, ore comigo e após a oração darei a bênção apostólica. Senhor, eu quero pedir que o Senhor visite essas pessoas que estão internadas, visite o Francisco e a sua família, visita, Senhor, cada um que acompanhou conosco esta palavra, que recebeu esta mensagem, visita cada membro da sua família, visita toda a tua igreja, Pai, visita as famílias desta terra, tenha misericórdia, meu Deus, das famílias que estão sofrendo, que perderam entes queridos e que estão agora também acompanhando outros entes queridos que estão com dificuldade, Pai. Que o Senhor visite também
a vida do seu Toninho, a Glaucia, a Ana Paula. Toma em tuas mãos, Senhor, que a tua bênção seja derramada sobre eles, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor, ó Deus, venha operar as tuas maravilhas na vida de cada um daqueles que têm glorificado o teu nome e confiado na tua palavra. Nós os abençoamos nesta oração, em nome do Senhor Jesus e para a tua glória. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com toda a igreja, com toda a sua família, em toda a terra, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe.